Não posso esquecer de colocar a tela para vocês, né? O tema dessa aula. Vocês dormiram na outra, né? Bonitada. Suas bonitas. Um dos assuntos que eu mais gosto é esse aqui. Então, bora lá, porque é muito assunto e hoje a noite é pequena para o que a gente tem, tá? A gente vai falar sobre o diálogo bioquímico entre as plantas e os humanos. Então, como abertura, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a imaginar uma floresta que, há milhares de anos, sem laboratórios, sem microscópios, sem endocrinologistas, mesmo assim, os povos antigos já percebiam algo intrigante. E o que é que eles percebiam? Algumas plantas acalmavam, outras despertavam desejo. Deixa eu ver aqui. Meu microfone tá ligado para vocês aqui? Ah, tá. Sorry. Outras alteravam a fertilidade, outras mudavam o humor, mudava o sono, até a força física. Os egípcios usavam as ervas para fertilidade. Os gregos associavam a certas plantas a feminilidade. Os chineses observavam as ervas que restauravam a energia vital. E o que eles não sabiam é que existia uma conversa química silenciosa acontecendo entre as plantas e os humanos. E essa aula hoje vai explorar exatamente sobre isso, tá? Tem um contexto histórico onde a humanidade sempre viveu cercada por moléculas vegetais bioativas, muito antes da farmacologia moderna. As folhas eram usadas para febre, as raízes eram usadas para energia, as sementes para fertilidade, as flores para o relaxamento. Então, cada parte da planta ela vai ter uma utilidade e um hormônio diferente. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Eu sei que esse livro ele é de uma área que não é da estética, não é da saúde, mas vocês vão entender bastante sobre hormônios, tá? O nome do livro é A Vida Secreta das Plantas, A Vida Secreta das Árvores, tá? Para vocês que estão lá no grupo, eu vou tirar a foto e vou mandar para vocês. Ele é muito bom, tá? Nele vocês vão aprender sobre o que as plantas sentem e como elas se comunicam, tá? E a descoberta de um mundo oculto. Esse livro eu comprei ele para mim quando eu fazia engenharia florestal e ele é muito bom para você começar a entender sobre os hormônios das plantas, porque eles têm uma similaridade muito grande com as do corpo humano. Inclusive, eu fazia muita associação em sala de aula. Ai, desculpa. Onde às vezes até incomodava alguns professores por eu estar fazendo essas comparações. Bem, e a ciência moderna começou a perceber que muitas destas plantas continham compostos capazes de interagir diretamente com os receptores humanos. Vocês que são alunas minhas do Fulbori sempre me viam falando, olha, usem o chá porque eles ativam os receptores. Não era à toa, tá? E ali tem 21 ervas, cada uma tem uma parte da erva onde uma vai agir numa área, uma é para energia, a outra é para fertilidade, a outra é para relaxamento, tá ali em sinergia, vai ativar esses receptores e vai auxiliar naquilo que vocês aprenderam. Ponto. Bom, ou seja, a comida ela não é apenas um combustível, voltando para o nosso assunto, tá? Esses receptores humanos no nosso organismo,
Ele recebe por meio dos alimentos, mas não só da comida, das frutas, das folhas, das sementes, das raízes também. E todas estas coisas são informação bioquímica, tá? Um exemplo que eu posso estar dando para vocês é quando uma pessoa bebe um chá de camomila, ela sente relaxamento. Isso não é energia espiritual isoladamente. Moléculas das plantas ou da planta, ela está literalmente ligado, interagindo com esses receptores, fazendo. Esses receptores estão ligados onde? No sistema nervoso. É química. E é uma química poética, é uma química que conversa com moléculas invisíveis, tá? Uma curiosidade: os papiros médicos egípcios já descreviam plantas usadas para fertilidade há mais de 3.000 anos. Então, como é que está correto? A medicina que a gente vê hoje, com a quantidade de produtos químicos industrializados, ou um papiro de um médico de mais de 3.000 anos atrás, que já sabia. E sem saber, eles observavam efeitos hormonais vegetais séculos antes da endocrinologia existir. Bom, o que seria um hormônio? Na linguagem química universal, compartilhada por plantas e humanos, produção localizada. O hormônio é sintetizado em uma célula ou um tecido específico e é liberado na circulação. Traduzindo, o que é um hormônio? Nada mais, nada menos que mensageiro químico. Hormônios são mensageiros químicos, tá? Que vão fazer um transporte ativo para um receptor específico para uma resposta celular. Vamos fazer o seguinte: imagine um reino antigo. O cérebro é o rei. Os hormônios são as cartas enviadas pelo reino. A corrente sanguínea é a estrada e os órgãos são as cidades recebendo essas instruções. Quando o corpo produz cortisol, ele envia uma mensagem de alerta. Quando produz melatonina, ele envia uma mensagem de descanso. Quando produz testosterona ou estradiol, ele envia sinais de reprodução, crescimento e comportamento. Ou seja, toda comunicação hormonal, ela vai depender de 4 passos, tá? Que 4 passos são esses? Primeiro, produção. Segundo, transporte. Terceiro, receptor. E quarto, resposta celular. E o receptor é uma fechadura molecular, tá? Como a gente pode estar fazendo um exemplo químico? A adrenalina. Uma pessoa, ela escuta um barulho assustador à noite, em segundos, o coração dela acelera, a pupila dela dilata, os músculos dela começam a receber mais sangue, e tudo isso é porque um hormônio enviou uma mensagem química urgente. Olha que bacana. Uma curiosidade: todos os organismos multicelulares produzem hormônios, tá? Até as plantas. A diferença é que os hormônios vegetais recebem o nome de fitohormônios, tá? E nos seres humanos, hormônios. Porque as plantas e humanos se entendem. Bom, conceito central aqui para vocês. As plantas e os humanos parecem muito diferentes, mas, biologicamente, compartilham uma herança ancestral extremamente antiga. Ambos, tá? E há mais de 1 bilhão de anos. Tem gente que pensa que o ser humano veio da explicação que Darwin dá. Eu não acredito nessa teoria. Outros têm em mente que nós fomos criados há em torno de 6.000 anos, quase 6.000 anos.
Porém, todavia, entretanto, eu sei que existe um gap aí, tá? Então, quando a gente fala em 1 bilhão de anos, 3.000, 4.000, enfim, se fosse assim, não teria os ossos dos dinossauros, né? E a arqueologia tá aí para provar. Então, existiu. Então, em mais de 1 bilhão de anos, as plantas, os animais, vieram de ancestrais eucarióticos comuns. Muitas vias celulares sobreviveram ao tempo. Então, a gente pode fazer uma analogia. Imagine duas línguas antigas, derivadas do mesmo idioma ancestral. Mesmo diferentes, algumas palavras ainda se parecem. Com moléculas acontecem algo parecido. Alguns compostos vegetais, eles possuem formatos parecidos com os hormônios humanos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eles são esses compostos vegetais se parecem com formatos humanos, hormônios humanos, por que eles querem que nós venhamos utilizar os sintéticos? Só uma pergunta. Ou seja, eles conseguem encaixar parcialmente em receptores humanos. Estão ligadas que algumas ervas vão ativar, dependendo da área dessa planta, se é uma folha, se é uma raiz, se é um galho, se é uma semente, se é uma flor. Isso vai depender, porque cada área da planta vai produzir um hormônio, tá? Então, como é que eu posso estar usando para vocês como exemplo? As isoflavonas da soja possui semelhança estrutural do quê? Do estradiol. Semelhança estrutural do estradiol. Por isso, consegue interagir com receptores estrogênicos do nosso organismo. Não são idênticas, mas conseguem interagir. Elas conseguem conversar com os mesmos portões moleculares. Se um homem estiver com predominância estrogênica, né, ele estiver acima do peso, estiver inflamado, se ele começa a tomar muito suquinho de caixinha que tem leite de soja, se ele começa a tomar muito leite de soja, como é que esse homem vai ficar? Ou a mulher que toma muito leite de soja, como é que ela vai ficar? Né? Então, a evolução, ela não preserva a estrutura à toa, tá? Se uma via bioquímica foi mantida por centenas de milhares de anos, geralmente é porque ela era extremamente eficiente para a sobrevivência. Do contrário, ela não existiria, ela não seria preservada, tá? Oh, deixa eu tirar seu rostinho aqui, Marli, te colocar para cá. Agora a gente vai falar sobre 10 tipos de fito-hormônios clássicos, tá? A floresta ela tem um ecossistema de comunicação e as plantas ela não possuem cérebro, tá? Mas possuem sistemas químicos sofisticadíssimos. Cada fito-hormônio funciona como uma linguagem biológica, tá? As auxinas dizem para onde crescer. O etileno ele vai amadurecer os frutos. Os jasmonatos vão ativar a defesa contra ataques. São esses lipídios aqui embaixo, tá? E vocês vão ver que, ó, a gente vem estudando sobre lipídio, sobre proteínas, sobre carboidratos e lipídio, proteína, carboidrato e as gorduras. Ou, desculpa, e os, meu Deus, minerais. Tô com um monte de mineral aqui atrás de mim, não tô lembrando o nome, misericórdia, Senhor. E os minerais.
E eles vão agir cada um de uma forma. Vocês vão ver que, por exemplo, o etileno é um gás, os jamonatos, que são os jás, é lipídio, bracinosteroide é um esteroide. Hoje, a gente já estudou e está lá dentro da academia, do Måneskin Academy, sobre a produção de hormônios de forma natural, que é o que eu estou aplicando com todas que têm melasma, tudo natural. E ele vai entrar aqui, ó, bracinosteróis. E são esteroides vegetais, tá? Enfim, cada uma delas vai ter uma utilidade. Esses jasmonatos, por exemplo, ele é para defesa contra um ataque na planta. O ABA, cadê o ABA? Tá aqui, ácido abscísico, hormônio do estresse hídrico. Ela vai fechar os estômatos e induzir dormência de sementes. O que são os estômatos? É por onde a folha respira, é por onde a planta respira. Se ela sentir que vai ter um estresse hídrico, ela vai respirar menos. E induzir essa semente a entrar em dormência. O que é dormência? Você pegar uma semente de 20 anos atrás e plantar, ela vai germinar. Por causa desse hormônio, o ABA, ácido abscísico. Então, cada um vai ter uma utilidade, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Agricultores antigos percebiam que frutas amadureciam mais rápido quando guardadas juntas. Quem já colocou muita banana junto aqui? Ou abacate? E o trem pega e começa a descambar em amadurecer rápido, porque estão juntas. É o etileno. É um gás que vai regular esse amadurecimento. E eles descobriram isso séculos depois. E é um gás hormonal vegetal, tá? Ou seja, o etileno é um hormônio. E uma outra curiosidade para vocês, o ácido salicílico vegetal, ele inspirou a criação da aspirina moderna. Ou seja, um dos medicamentos mais famosos do mundo, mais famosos da humanidade, nasceu observado de moléculas vegetais. Aqui a gente tem o sistema endócrino humano, os nossos hormônios, glândulas e como os receptores funcionam, como padrões moleculares. Aqui é como se fosse um império hormonal, tá? Cada glândula, ela vai enviar mensagens químicas específicas, tá? Hipófise, tireoide, adrenais, ovários, testículo, e tá tudo integrado. Tudo integrado, tá? Um contexto histórico para vocês entenderem. Hipócrates, ele já acreditava que desequilíbrios internos afetavam o humor e o comportamento das pessoas. Mas somente no século XX, a endocrinologia começou realmente a entender os hormônios. Então a gente não está falando de muito tempo. A gente está falando de 1900 e bolinha aqui atrás. Não tem muito tempo. Um exemplo clínico para vocês. Baixo hormônio tireoidiano. O que é que ele vai fazer? Fadiga. Frio. Não tem mulher que é frienta? Eu conheço uma que tá com frio o tempo inteiro. E às vezes ela tá até tremendo os queixos. Toda hora, sempre com meia no pé. Tireoide. Queda de cabelo. É baixo hormônio tireoidiano. Lentidão mental. Pessoa que você fala com ela, ela é letárgica. Ela não raciocina rápido. Tireoide.
Os hormônios não vão afetar apenas os órgãos, eles alteram emoção. Seu pensamento também pode alterar a sua emoção. Hoje mesmo eu mandei um vídeo naquele nosso grupo de jejum. Uma de vocês fizeram uma pergunta para mim ontem, eu achei massa demais aquele vídeo que aquele médico falou determinadas coisas a respeito de o seu pensamento influenciar até na sua pressão. Então, querendo ou não, os seus hormônios, eles vão afetar os órgãos, vão alterar a emoção, vão alterar a sua energia, a sua cognição, o seu comportamento, o seu metabolismo, tudo, tudo. Os hormônios, eles vão controlar praticamente tudo. Aqui a gente tem os hormônios sexuais, estradiol, progesterona e testosterona. O estradiol, feminização, ciclo reprodutivo e saúde óssea. Se ele causa feminização, aí entra aquela pergunta que eu fiz para vocês a respeito se, por acaso, os homens começarem a tomar produtos alimentícios com bastante soja. Eles vão ficar afeminados. É por isso que hoje a gente olha para alguns homens, eles têm peito igual mulher, eles têm cintura, bunda, ficando afeminados sem saber que é por conta da alimentação. Sem contar que não é como a comida antiga, é modificado geneticamente. Isso vai fazer com que haja um processo de multiplicação celular 10 vezes mais rápido, inclusive de envelhecimento. E algumas pessoas elas não entendem porque elas estão envelhecendo mais rápido. Todo e qualquer alimento transgênico vai te envelhecer mais rápido, seja ele qual for. E hoje, quando você vai no supermercado, você olha num feijão, até o macarrão, milho, fubá, farinha de fubá, tudo transgênico. Tudo isso faz com que você envelheça mais rápido, tá? A progesterona vai regular o ciclo menstrual, a gestação. Testosterona, massa muscular, libido, humor. A gente tem o eixo HPA, que vai regular o estresse. CRH, liberado pelo hipotálamo. ACTH, liberado pela hipófise. O cortisol, esse é o ladrão de tudo. Rouba hormônio, ele vai bagunçar todos os seus hormônios sexuais. A mulherada que não tem libido, mal elas sabem que elas viverem ansiosas ou depressivas vai fazer com que bagunce o estradiol, a progesterona e a testosterona. Porque o cortisol, ele vai roubar esses hormônios e vai bagunçar todos os outros, tanto insulina, melatonina, serotonina, dopamina, GABA, T4, T3, vai virar o inferno na Terra isso aí. Por isso que a gente tem que aprender a controlar esse cara, sem contar que ele vai roubar também os minerais, tá? Então, é o seguinte, bora fazer... Isso aqui é chave e fechadura, tá? Como assim? Receptores são proteínas especializadas. Elas reconhecem as moléculas específicas e se encaixa. E o que vai acontecer? A célula vai mudar o comportamento, tá? Todas elas. Bora fazer uma analogia aqui. Uma fechadura não abre com qualquer chave, tá? Mas algumas chaves parecidas conseguem girar parcialmente. E é exatamente assim que muitos fitoquímicos vegetais atuam. Um exemplo, a cafeína. Ela bloqueia receptores de adenosina. Resultado, menos sensação de sono. Alguns compostos vegetais, eles vão funcionar como agonistas, como antagonistas, moduladores parciais, ou seja, podem estimular ou bloquear ou suavizar sinais hormonais.
Deixa eu colocar certinho aqui. Pronto. Como esses receptores funcionam? Hormônio na corrente sanguínea liga-se ao receptor e vai ter uma resposta celular. A especificidade do receptor hormônio é como se fosse uma fechadura. E a chave, apenas moléculas com a forma e a carga correta, a forma e a carga. Essa aula eu já dei para vocês, tá dentro da plataforma. A carga ela influencia muito. E são aqueles minerais que a gente vem estudando já há um tempo. É quem vai fazer com que essa carga correta consegue ativar a resposta. Então eu trabalho muito com os minerais, que é para poder ativar esses hormônios. É como se eles fossem a chave para abrir essa fechadura, abrir essa porta. São eles quem vão ativar, tá? E tem compostos vegetais estruturalmente similares, podem abrir a mesma fechadura. Se tem esses compostos vegetais similares, vocês acham que a indústria farmacêutica não tem também algo similar que vai entrar nessa fechadura? A gente pode chamar eles de disruptores endócrinos? Podemos? Ó, sobre fitoestrógenos, né? Fizeram uma descoberta. Mulheres asiáticas, elas apresentavam menos fogachos, menor incidência de alguns cânceres hormonais e menos sintoma de climatério. E o que elas consumiam diariamente? Soja. Por quê? Ele é um fitoestrógeno. A partir dos anos de 1990, explodiu o interesse científico pelos fitoestrógenos. A ciência começou a investigar: será que moléculas vegetais conseguem modular receptores hormonais humanos? A gente está falando de 1990, gente. 35 anos atrás. Não tem tanto tempo assim. E o que, que eles descobriram? Que a resposta foi sim. Os receptores humanos, hormonais humanos, eram parecidos com essas moléculas vegetais. E a gente tem um exemplo da ginesteína. Ginesteína e a daidzeína. Oh, eu acho que é esse o nome, daidzeína. O que acontece? São compostos da soja. E eles conseguem se ligar aos receptores. Por isso essa similaridade. Os fitoestrógenos, eles possuem uma atividade muito fraca, mas se parece com o estradiol humano. E por isso eles atuam como moduladores do que substitutos hormonais completos. Mas ele modula. Mas se você tiver com a substância certa para esse organismo produzir o seu correto, que são as gorduras boas, você não vai precisar da soja, que vai só ajudar a modular, né? O que são fitoestrógenos? Fitoestrógenos, quando compostos vegetais imitam o estradiol, como as isoflavonas, lignanas,
mestanos, ativam o ERA e o ERB, com consequências sistêmicas para a saúde humana. E traz muita consequência. Porque ele tem uma estrutura semelhante ao estradiol. É como se eles fizessem com que o seu organismo ficasse dependente da dose, da microbiota, do contexto hormonal, da idade, do tecido. Ou seja, cada um ele vai responder de maneira distinta. Esse ERA, eu não sei, esse ER-alfa, ele vai agir mais no útero e na mama. Esse ERB, alfa, gente, alfa, se eu não me engano é beta. Olha para mim o significado desse ERB aí, por favor. Não, deixa que eu olho aqui. Deixa eu pegar aqui um, para não falar besteira. Não sei onde botei meu... Olha aí para mim, gente. Eu não sei onde coloquei meu tablet, não quero levantar daqui, não. O significado desse ER... Quem pode ver aí para mim? Se bem aqui, ó. Deixa eu dar um... É um beta, é? Yes ou não? Só tem a Fernanda aí, é? Que eu não quero falar besteira. Isso aqui vai ficar gravado. Você pode olhar aí para mim? Gente do céu. Um de vocês pode olhar aí para mim, por favor? Você está escutando? Lu, Lucinéia? Tami, Lu, vê para mim o significado dessa. Que eu não quero falar besteira. Desse B aqui. é beta Tá. e o outro é alfa. Então é Herbeto. Tá. Que é para eu não falar besteira, porque ia ficar gravado. Valeu. Thank you very much. Deixa eu colocar aqui para cima. Ultra e mama. Tá. Esse é alfa, beta, ele fica mais presente onde? No cérebro, vasos e ossos. O ER alfa, mama e útero. O ER beta, cérebro, vasos e ossos, tá? Onde eles vão atuar mais. Por exemplo, uma mesma molécula vegetal, ela pode proteger os ossos, modular a inflamação e agir diferente em tecido mamário. A mesma molécula. Uma curiosidade: os fitoestrógenos têm afinidade muito maior por ER-alfa. Não, ER-beta, desculpa. ER-beta.
E isso ajuda a explicar porque parte do perfil é considerado mais modulador. Por quê? Cérebro, vasos e ossos. O que a gente estudou nessa semana? Aonde os minerais gostam de ficar depositados? Nos ossos. E aonde eles vão atuar mais? Então, quando a gente utiliza o chá para poder fazer os nossos usos, vai ativar os receptores e vai para os ossos, ficar armazenado no cristal líquido. E aí vai desencadear uma série de coisas, inclusive a vitamina D e outros demais hormônios que vão ser depositados. A matéria-prima vai ser depositada ali nos ossos. Se é que vocês estão me entendendo. E isso vai ajudar a explicar por que ele tem um perfil modulador, mais modulador. O beta, não o alfa, tá? Exercendo uma atividade estrogênica fraca, modulando em vez de mimetizar completamente o hormônio endógeno. Principais classes, temos isoflavonas, genisteína, daidzeína, formonoteína, que são abundantes na soja e nas leguminosas. As lignonas, heterolactona, enterodiol, presente em sementes de linhaça e nos cereais. Cumestanos, cumestrol, é encontrado em brotos de alfafa e trevo vermelho. Estilbenos, resveratrol, presente na casca de uvas e vinho tinto. Esses estilbenos, que é o resveratrol, eles são rejuvenescedores. Tudo que é roxo, que tem essa cor roxeada, vai ter resveratrol. Tem um milho roxo no México. Ele é crioulo do México, nativo do México, aqui do lado dos Estados Unidos, que ele tem bastante resveratrol. E os hispanos gostam muito. Quais são os mecanismos de ação, né, desses fitoestrógenos? Eles vão atuar através de quê? Múltiplas moléculas simultâneas, que explica a ampla gama de efeitos biológicos. Além do estrogênio, esses compostos eles não fazem apenas o efeito hormonal, tá? Eles também podem reduzir a inflamação, atuar como antioxidantes, modular a proliferação celular, influenciar angiogênese. Um exemplo clínico, o resveratrol, presente na casca da uva. Além da interação hormonal, ele atua em vias antioxidantes. E ele vai influenciar o CYR1. Deixa eu ver se está aqui. CYR1. É um receptor para rejuvenescimento. E possui estudos em envelhecimento. A gente já sabe que ele atua no rejuvenescimento dessas células. Ele é anti-inflamatório. E alguns fitoquímicos vegetais eles vão atuar simultaneamente em receptores, esses fitoestrógenos. Além deles terem esses múltiplos mecanismos de ação, eles vão atuar em receptores estrógenos, receptores hormonais, em vias inflamatórias, microbiota intestinal, sinalização mitocondrial, que a gente trabalha muito com sinalização mitocondrial, rejuvenescimento mitocondrial, regeneração de DNA, dependendo do fitoquímico que a gente vai trabalhar.
Então, é uma verdadeira orquestra que está acontecendo simultaneamente. Metilação DNA, por conta da epigenética, está relacionado a como a pessoa vive, ao que ela faz, o que ela sente. Esse Mzinho aí da metilação do DNA, a gente já sabe, magnésio é essencial nessa parada, nessa orquestra, precisa dele, tá? Quais são as plantas ricas em fitoestrógenos? Aqui eu coloquei 4 para vocês, tá? Cada cultura humana desenvolveu uma relação específica com certas plantas, tá? Na Ásia, foi a soja. No Mediterrâneo, as leguminosas. No Oriente, ervas adaptogênicas. Muito antes da ciência entender sobre receptores hormonais, as populações elas já observavam os efeitos fisiológicos desses alimentos. A soja, a fonte mais estudada de isoflavonas, genisteína e daidzeína. O consumo regular dela está associado à redução de sintomas do climatério, à proteção cardiovascular em estudos epidemiológicos asiáticos, e a linhaça, que é a principal fonte alimentar de lignanas. As sementes são convertidas pela microbiota intestinal em esterolactona e enterodiol, os metabólitos bioativos com atividade estrogênica modulada, e o trevo vermelho, que é rico em bioxanina A e formonoteína, usado clinicamente para alívio de fogacho no climatério. Extratos são padronizados e disponíveis como suplementos com evidência moderna. Hoje a gente sabe que eles fazem essa de forma padronizada, mas a gente sabe que cada organismo é único. O que para o outro 200 miligramas vai fazer efeito, talvez não faça para mim. Para mim, tenha que ser 400, 600, 800 miligramas. Então, esse negócio de padronizar tudo para todo mundo deu uma cagada aí no processo. E a uva, quando é extraído dela o resveratrol, etibeno, que tem ampla atividade pleiotrópica, além dos efeitos estrogênicos moderados, que vai apresentar uma ação cardioprotetora, neuroprotetora. A microbiota intestinal, ela vai funcionar como uma farmácia invisível. Muitas moléculas vegetais só se tornam ativas depois da transformação bacteriana no intestino. E aqui nós temos mais fontes de fitoestrógenos. Temos lúpulo, as leguminosas, alçacus. E eles estão espalhados. Conforme a ciência foi avançando, foi percebendo que os fitoestrógenos não estavam apenas na soja. Eles estavam espalhados pela alimentação humana há séculos. E para quem está aqui, tchau para vocês, que eu vou continuar com as meninas aqui no Måneskin Academy. Fitoestrógenos ao longo do ciclo da vida. Deixa eu colocar por aqui assim, que aí dá para. Nossa, a gente está indo até rápido.
O mesmo composto pode agir de forma diferente, dependendo da fase da vida. O contexto hormonal muda tudo. Infância, puberdade, idade reprodutiva, perimenopausa, pós-menopausa. Deixa eu colocar aqui para cima. Pós-menopausa. Tirar aqui meu vídeo, que é para vocês verem a completa. Um exemplo, na infância, maior sensibilidade hormonal. No climatério, efeitos podem ser mais perceptíveis. No envelhecimento, a microbiota e o metabolismo, eles alteram a resposta. E se a gente for por um conceito histórico, a endocrinologia moderna começou a abandonar a ideia de simplistas de bom ou ruim. Hoje ele já entende dose, entende microbiota, entende idade, genética, ambiente hormonal. Eles alteram completamente os efeitos. Como vocês podem ver aqui na tela de vocês. Vai mudar tudo. Vai mudar os efeitos em ciclo menstrual e a fertilidade. Na perimenopausa, o alívio de fogacho, evidência moderada. No pós-menopausa, proteção óssea e cardiovascular, evidência crescente. Se precisa proteger esses ossos, precisa de quê? Mais magnésio para poder depositar nesses ossos, para ajudar na modulação e na formação desses hormônios. Não só na pós-menopausa, principalmente para idosos, vai aumentar o potencial de neuroproteção. Não só essas ervas, mas também entra aqui os minerais. Tem que ter, tá? Então, uma exposição precoce também, formulação de soja em lactante e o uso em paciente com histórico de câncer vai ser diferente. O uso desse hormônio dependente requer uma avaliação individualizada para cada um, que vai mudar o contexto de cada um. Só uma curiosidade: apenas cerca de 30% das pessoas conseguem produzir ECOL a partir da soja. Isso depende da microbiota intestinal. Os adaptógenos e o eixo HPA. Como plantas adaptogênicas normalizam a resposta ao estresse, reduz o cortisol e restauram o equilíbrio imunoneuroendócrino. Na Guerra Fria, os cientistas soviéticos, eles buscavam substâncias capazes de aumentar a resistência física e mental sem estimular excessivamente o corpo. E assim surgiu o termo adaptógeno. Os adaptógenos, eles não forçam o organismo. Eles atuam ensinando o corpo a retomar o equilíbrio. E o seu principal eixo qual é? HPA. Hipotálamo, hipófise, adrenais e cortisol. Ele vai atuar dentro desse eixo. Um exemplo, uma pessoa sob estresse crônico, ela vai dormir mal, ela vai viver cansada, ela vai sentir ansiedade, ela vai possuir o cortisol desregulado o tempo inteiro, e esses adaptógenos, eles vão tentar modular essa cascata. Os astronautas soviéticos e os até atletas de elite, eles utilizavam esses adaptógenos em programas experimentais durante o século XX. Qual é a ação deles?
bidirecional. Eles vão normalizar o quê? As funções que estiverem deprimidas e reduzir as exacerbadas. E em exames de evidência de meta-análise, eles confirmaram a redução do cortisol e biomarcadores de estresse. Diferentes dos fito-hormônios, os adaptógenos, eles atuam como modeladores sistêmicos, normalizando as funções que estavam desreguladas e elevam o que está baixo e diminui o que está elevado. Essa é a função do adaptógeno. Como eu já disse, o alvo principal dele é o quê? HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal e cortisol. Como a gente pode fazer uma analogia? Imagine um alarme de incêndio em uma situação aguda, salva a vida. Mas se tiver ligado 24 horas, ele vai destruir o prédio lentamente. Ou seja, o efeito dele em excesso do cortisol vai fazer o quê? Deixa eu ver. Tá aqui. O eixo HPA no estresse do cortisol. O que ele vai fazer? O efeito do excesso de cortisol é ansiedade, fadiga, resistência à insulina, perca muscular, piora do sono, inflamação. O cérebro moderno ele vai reagir a essas notificações, conflitos sociais e preocupações financeiras usando os mesmos circuitos ancestrais de sobrevivência. É percebido pelo hipotálamo, que vai liberar a CRH, a hipófise vai liberar o ACTH na circulação, as adrenais vai produzir o cortisol. E qual vai ser a ação do cortisol? Afetar a imunidade, o metabolismo e a nossa ação cognitiva, o cérebro. A ashwagandha, ela é usada há milhares de anos na medicina Ayurveda. O nome científico dela é algo próximo de força de cavalo. Por quê? Ela era associada à vitalidade, à resistência e ao equilíbrio nervoso. E ela vai trabalhar em mecanismos importantes. Quais? Modulação do eixo HPA, vai reduzir a produção de CRH e normalizar a resposta adrenal ao ACTH, vai inibir a inibição do NF-κB, que vai reduzir essa inflamação sistêmica associada ao estresse crônico, ativar o NRF2, induzindo defesas antioxidantes endógenas, sódio, catalase, glutationa, ou seja, ela vai auxiliar o nosso fígado a produzir glutationa, que é um dos mais potentes antioxidantes que já existiu. E ela vai sinalizar a GABA enérgica, modulando os receptores GABA, contribuindo para um efeito ansiolítico. Então, o que é que a ashwagandha vai fazer? Modular o eixo HPA, vai influenciar o GABA, reduzir a inflamação e ativar uma via antioxidante por meio da NRF2. Um exemplo clínico: pessoas sob estresse frequentemente vão relatar o quê? Melhora do sono, quando começa a utilizar, menor sensação de exaustão e redução da ansiedade. A ciência moderna ela ficou fascinada porque muitos estudos observaram a redução mensurável do cortisol após semanas de uso.
Para vocês que são profissionais, vocês podem estar trabalhando com ela também, indicando para paciente de vocês. A ashwagandha. Eu não sei se tem no Brasil, deve ter, né? A Kawanda, a ashwagandha. Deve ter aí no Brasil também. O tratamento com ela, por pelo menos 56 a 60 dias, resulta numa melhora clínica leve, clinicamente relevante no nível de estresse e do cortisol em adultos saudáveis, sério que em adultos saudáveis estressados. Meta-análise, 56 a 60 dias de tratamento. 7 a 8 semanas. Mínimo é necessário para melhorar clinicamente a pessoa que está com cortisol alto, utilizando ela. NRF2, via antioxidante. Ativada pelos itanoloides, induz enzimas protetoras endógenas. No eixo HPA, ele fica normalizado, vai reduzir a. Teve uma redução documentada de CRH, ACTH e cortisol sérico, além do cortisol, ensaios clínicos com extratos padronizados mostram melhorias no desempenho cognitivo e qualidade do sono e parâmetros de humor, sugerindo uma ação integrada sobre o sistema imunoneuroendócrino. Outros adaptógenos com evidência científica, e a gente tem a radiola rósea, Panax, ginseng, e Eleuterococcus cisticossus. Os nomezinhos, que misericórdia. Aonde é que eles vão atuar? No cérebro. Que estiver hiperestimulado por telas, notificações, excesso de informação e privação do sono. Muito desses adaptógenos vão começar a ser, já foram, né? E são estudados pelos efeitos que eles têm neuroprotetor, principalmente sobre o estresse e a hepatoproteção. Um exemplo que a gente pode estar. Bacopa Monieri. Deixa eu ver aqui. Bacopa Monieri, tá aqui. O que ela pode fazer? Ela vai proteger os neurônios. Ela ativa, melhora a memória e a cognição. A juba de leão. Tá aqui. O que ela vai fazer? Vai estimular fatores de crescimento no sistema nervoso. Promover neuroplasticidade. E tem estudos em ansiedade para depressão leve e comprometimento cognitivo. O adaptógeno Iuvedo, o eugenol, o ocino, o sólico e ácido rosmarínico, a modulação do cortisol, atividade anti-inflamatória, antioxidante, evidência em ansiedade, metabolismo de glicose, imunidade. Em tudo isso eles vão atuar. Só que existe uma fronteira aí. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu estou seguindo aqui, eu nem perguntei para vocês. Vocês têm alguma dúvida até aqui?
Vou parar de dar aula assim ao vivo para vocês, fazer só gravada. Não tem graça, não. Por enquanto, não. Só não tá dando para pegar todos os nomes, pois são bem complicados. Eu vou mandar para você. Eu vou pedir pro Gustavo colocar. Como é o nome? Eu vou pedir pro Gustavo colocar para vocês o, o PDF junto com a aula, tá bom? Tem alguma aula que pergunta, Cris? Beta e alfa. Ó, a Cris tinha colocado, eu não tinha visto. Melhor, assim vimos o PDF. Tá, vou pedir para ele colocar. É um PDF de 60 páginas. Por isso que eu dei uma parada, porque eu sei que fica massivo. Eu tô na 21 ainda. E onde encontramos eles? Nunca ouvi falar nesses nomes. Sério. Tem aí no Brasil. Muitas delas, Marli. Muitas delas tem aí no Brasil. Hum, mas tem em casa de produtos naturais. Vocês vão encontrar bastante, bastante coisa que vocês nem imaginam que tem no Brasil. Eu comprava no Ver o Peso quando eu morava lá no Brasil. Zona Cerealista e Herveiros. Zona Cerealista e Herveiros. Lá no Pará eu ia. Moinho Central, o nome do local. E aí tinha de tudo. Aí em São Paulo, quem mora em São Paulo, né? Deve ter nesses raizeiro, alguns também. Aí em Minas Gerais você vai achar. Eu acho que tu é a de Minas, né, Fernanda? Já comprei no Moinho Central, Luciné, quando fui em Belém, sim. Vocês vão achar isso nessas feiras. O pó, extrato. Mas qual é o foco? É vocês perceberem, porque tem no Brasil muita. Por exemplo, a Copaíba. Ela é um modulador hormonal também, né? Anti-inflamatório. Sabendo utilizar ela, ela cura até câncer. Então tem muita coisa no Brasil que tem como utilizar. É mais um contexto histórico e para vocês verem que as folhas, os frutos, o caule, as raízes, as flores, tudo isso gera hormônio no nosso organismo. As sementes, folha do figo. O próprio figo, eu não sei se foi nesse trabalho, porque eu fiz três e eu estava lendo um material. O próprio figo, ele é muito bom para muita coisa, principalmente para ferimento. Só que eles quase não comentam. E toda árvore frutífera, a folha para você fazer. Eu vou falar chá, mas não é chá. É uma imersão de folhas. Cura muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Durante muito tempo, acreditou que fito-hormônio só funcionava em planta. Mas se a gente usar a auxina, por exemplo, que é um hormônio para induzir crescimento na planta, se você passar na sobrancelha e não ter pelo, vai nascer. É por isso que tem uma certa vantagem você entender sobre hormônio, tanto de gente quanto de bicho e de planta. Na gente, eles vão te dizer que é o GH, que é o hormônio do crescimento, mas se você colocar a vitamina A, vai crescer também. E vitamina precisa de gordura. Mas o médico hoje, ele vai falar pra você que você vai dar, é pra você dar gordura pro seu filho? Não, se ele tiver com problema de desenvolvimento pra crescer. Ele vai pegar e dizer pra você dar GH, que é caro. No Brasil, eu não sei nem quanto custa no GH, que aqui nos Estados Unidos é caro. Inclusive, eu tenho GH aqui em casa.
Eu faço muito teste, vocês não imaginam. Mas a gordura também faz. E aí? Belém, folha de figo, tâmara, a úlcera é maravilhosa. Figo. Sim, qualquer ferimento, filha. Tacou o figo em cima, já é Elvis. Mas vocês têm alguma pergunta? A gente pode continuar semana que vem? Que é muita coisa. E comprem esse livro. Eu vou tirar a foto e vou mandar lá no nosso grupo. Deixa eu até tirar a foto agora. Que é muita coisa. Mas, ó, não é por nada, não. É muita coisa mesmo. E depois a gente entra na parte de produção. Eu tô desenvolvendo bastante coisa. Deixa eu ver aqui. O que que eu ia mandar aqui? Ah, a foto do livro. Que ele vai falar como as plantas se comunicam. Meu livro já tá até velhinho, tadinho. Um PDF, eu vou pedir pro Gustavo colocar junto com as aulas. Se vocês quiserem, a gente continua amanhã também. Para não ficar para semana que vem, que a gente já vai para mais assunto. Termina amanhã e podemos sim. Deixa eu ver, amanhã é sábado, né? Vocês trabalham amanhã? Olha aí. Aí, Cristiane, eu topo. Lucina, eu topo. Vocês querem que horas amanhã? É, Cris, tá qualquer hora. Você não trabalha, não, que você tá só desfrutando, né? Ai, eita, Cris. Então, bora colocar a Adriana Alice. Eu sei que dia de sábado ela tem, ela faz os negócios dela lá aproveitando para aprender. Menino, eu esqueci o nome. Ela serve lá no centro. Então, bora me colocar para de tarde, que aí não atrapalha ela e ela pode assistir também, creio eu. Tu tá aí? Adriana, tu já fez o negócio? Tu já aplicou o negócio lá? E é sim ou não? Então termina. Não, termina. Não, comi doce ontem. Não, 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 isso não atrapalha, não. Nesse caso, não. Terminar aqui, eu te chamo aí na câmera. Então, eu vou fazer assim, tá bom pra vocês amanhã, 6 da tarde, né? É, a gente pega e arrocha aqui. Que aí semana que vem já é parte do que eu tô desenvolvendo aí pra gente poder botar os cotocos pra dentro. Tá bom, então. 6 da tarde. Então, eu vou terminar, eu vou parar aqui. 16 horas, tá bom. E a gente continua aqui e eu pego e vou te ligar aí agora, Adriana, que aí a gente vê esse negócio, tá? Vocês não têm pergunta não, tem, gente? Tem 6 pessoas aqui, entrou mais um aqui. Alguma pergunta relacionada ao hormônio das plantas? Então, se vocês acharem auxina por aí, pode usar na sobrancelha se não tiver pelo que vai crescer, viu? Mais um aí pra vocês. A maioria das pessoas não sabe. Qual o nome, Tami? Auxina. Auxina. Deixa eu escrever aqui. Cadê o X? Sumiu aqui na minha vista. Auxina. Se eu falar um negócio pra vocês, vocês não vão acreditar. Mentira. Tô descobrindo isso aqui agora.
o cobre ele participa. Não, não é mentira, não é possível. Quando você. Rapaz. Uso de extratos ricos em compostos indólicos, fermentados vegetais, óleos botânicos, estimulação local do couro cabeludo associada à circulação e cobre. Isso porque o folículo piloso humano responde muito à energia celular, fluxo sanguíneo, cobre, hormônios androgênicos, inflamação, tireoide, proteína, até enfim. Mas que o bicho funciona, funciona. E o cobre vai participar nessa brincadeira. Eu vou estudar em cima disso aqui também. Tá tudo interligado, cara. O magnésio, gente. Não existe vida na Terra sem magnésio. Esse tom verde. Digamos que. Isso aqui vai valer ouro. Só tem 6 pessoas aqui agora. Não tem comida no mundo. Tá morrendo um monte de gente. Ei, as árvores frutíferas, se tiver fora do tempo, a folha, ela não tem carboidrato, e ela vai nutrir da mesma forma. E o que que dá vida pra gente? O que é que ativa receptor, desativa receptor, hormônio. O nego não vai morrer. Só que quanto, sabem, isso que eu tô falando pra vocês é uma quantidade muito ínfima. Pouquíssima gente. E como eu disse, eu não vou ficar mais dando informação igual eu dava antes, não. Hum. Só numa hipótese, né? Que nunca aconteça. Vocês estão sabendo. Pode fazer pesquisa. A folha da manga. Pesquisem sobre os benefícios da folha da mangueira. Até para vocês que têm melasma. Ela é um dos mais potentes antioxidantes que existe. Tô falando pra vocês. Isso eu descobri quando a Gessi. A Gessi é uma das que descobriu cura do câncer no Brasil. Minha amigona. É balista também. Inteligente pra caramba. Ó, a folha da mangueira ela tem cacetina, catequina, ácido fenólico, terpeno e tanino. É associada, tradicionalmente, o chá é usado em pessoas buscando estabilidade energética e menos pico. Ação antioxidante, ó. Anti-envelhecimento, é para pele, inflamação e recuperação celular. Hoje mesmo eu fui na casa do Sidney e catei um saco de manga lá. Tá ali na cozinha, um saco de manga. Eu fico parecendo aquelas raizeiras. Sistema respiratório. O cara tá com Covid, tá com vírus. Ah, esse vírus que tá aí agora? Chá da folha da manga. Mas o que que eu vou fazer com a que eu tenho aqui? Vou colocar na airfryer, vou deixar, vou dissecar elas e vou fazer o pó da folha da manga e vou guardar, armazenar, igual eu fiz com a folha com coisa do pinheiro, que eu mostrei pra vocês, que é outro também. Então a folha da mangueira ela é para o sistema respiratório, para infusão, vaporização, banho, enfim, até pro couro cabeludo, tá? Pra galera aí que por conta dos taninos que ela tem, antioxidante. E o chá ou infusão, se for fazer, 3 a 5 folhas, se for fazer dela inteira. Água quente ou fervendo. Aí você deixa por uns 10 minutos e depois você toma. Vi Pinheiro essa semana, lembrei de você. Cata, cata, cata e faz pra você, minha querida. Ele, pra quem tem melasma, não tem igual. Tô te falando. É porque eu tô testando a galera lá naqueles grupos. Bora ver quem vai durar até o final. Mas é muito bom se fazer
O chá da folha do pinheiro. Não é folha, né? Aquela agulha do pinheiro lá. E outra coisa, para glândula pineal, para descalcificar. A pinha, aquela coisinha dele, do pinheiro, você comprar aquilo ali, eu cortei, dissequei e fiz a farinha, né? Moí, deixei só o pozinho. Aquilo ali para descalcificar a glândula pineal, meu amigo. Não tem igual. Tô falando pra vocês. E ele já parece com a nossa glândula, né? Aí eu fiz. Eu tô com uns trecos ainda, porque eu não terminei, que é muito trem pra eu. Mas façam, que é muito bom. É um anti-inflamatório e tanto. E é uma das plantas mais ricas em vitamina C de verdade. Em vitamina C de verdade. Amanhã eu volto com vocês. Eu vou ver se aquela mulherada aceita no domingo, que eu termino logo aquele material. Pra eu dar uma descansada. Não vou mentir pra vocês, não. Sua cozinha deve parecer um laboratório. Parece. Minha mãe que o diga. E eu vou fazendo e vou distribuindo, que é para poder ir testando. Fulano, toma isso aqui. Fulano, toma isso aqui. Tan, 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 tan. E eu invisto tudo no meu bolso, não cobro nada de ninguém. Só para poder pegar os resultados. E ver o que a pessoa vai me falar. Tô falando vocês. A minha mãe tá voltando a enxergar, cara. O braço. Ah, deixa eu dar outra dica para vocês aqui. Tem nada a ver. Eu testei fazer o peeling na lua minguante, mês passado. Meu braço terminou de descamar essa semana, um mês depois. A lua influencia. Olha que doideira. Aí eu falei, não, não é possível. Eu achei um artigo científico, eu tô estudando em cima disso. A lua, ela vai influenciar. Se você fizer na lua minguante, vai trabalhar interno, que foi quando você fez, Marli. Para fazer, para ruga interna, para poder trabalhar. Ó, bora partir do princípio daquele cara lá que estava falando. Se você quer plantar coisas embaixo da terra para poder proliferar batata, tubérculo, mandioca, embaixo da terra, lua minguante. Acima, lua cheia, lua nova. Moral da história: se quer trabalhar o interno para rejuvenescer, lua minguante. Você quer trabalhar o externo só para poder estimular o colágeno ali de leve? Cheia ou nova, mas para interno, para poder trabalhar dentro com mais profundidade, é na minguante. Exatamente. Falei, cara, eu não acredito. E eu peguei essa na fala daquele senhor que eu mandei no grupo lá Jesus, do jejum. Falei, não, vou fazer o teste. Aí eu fiz o braço de mãe e fiz. Só que o dela eu fiz o peeling normal e em mim eu fiz com Infusion Essence. Outra coisa, com o óleo. Com óleo não descama, não sai aquela pele inteira. Vai soltar fractal. Do jeitinho que é a sua pele. Vai soltar idêntico. Pedacinho por pedacinho. Não vai soltar aquela casca. É diferente. E das duas formas. Em mim saiu assim, em mãe também. E o dela levou uns 20 dias para poder descamar também. Só que nela, tá vendo? Com óleo. A gente fez com o quê? Com óleo de. O de ricínio. É o melhor, que ele vai penetrar mais. Eu fiz no braço dela com óleo de ricínio também. E deu uma melhorada absurda nas manchas. Eu só quero mostrar depois que eu fizer de novo. Eu tô namorando ela, que eu quero fazer de novo. Porque para quem não produzia hormônio, mãe tá produzindo hormônio, mãe tá dormindo, a visão tá voltando, não tá estressada igual antes, não tá aquela cara de cu que ela tinha, que misericórdia. A mulher mudou. E agora o braço, que melhorou bastante. Aí eu quero fazer de novo, com óleo de ricínio e na lua minguante. O peeling. Vai funcionar tanto um quanto o outro. Tanto o Infusion. No meu braço eu fiz 20 minutos de massagem. Não, não fiz 20 não. Deve ter sido uns 10. Eu tenho gravado. E até deu uma inchada. E no braço dela foi isso também. O dela eu gravei também.
que eu ia colocar no curso do Pirim de Algas, só que eu tô enrolando. Mas tá gravado. Mas é isso. Também em mim saiu assim. Então é isso, gente. Amanhã a gente continua, 6 da tarde. Vou até colocar aqui. Amanhã, 6 da tarde. Aí a gente, em nome de Jesus, termina isso aqui amanhã. Eu, domingo eu termino o outro com as meninas. E, e a gente vai vendo. Mas eu amo esse negócio de hormônio, você tá louco. Agora essa da auxina com cobre. Meu Deus. Pena que tem toda essa máfia. Tá bom, gente. Beijo pra vocês. Beijo na bunda até segunda. Muito obrigada. Deus purinho. Eu que agradeço vocês. E embora. E vocês fazem teste aí também, me passa. Oxi. Vocês também são mala, hein? Gasta dinheiro também, vocês. Vocês deixam de ser sem vergonha. Beijo, gente.